Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer e gratidão que nós nos encontramos mais uma tarde de trabalho em nossa casa espírita. Com todos esses problemas que estamos vivendo coletivamente, o Jean opta por estar transmitindo suas palestras via internet. Então, hoje, com o tema Pedi e Obtereis, nós vamos dialogar um pouco sobre esse capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em seu enunciado, nós temos a seguinte colocação no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, vosso Pai que está no céu, também não vos perdoará os pecados. Então, a partir dessas reflexões propostas no Evangelho de Marcos, nós vamos pensar algumas questões sobre nós mesmos e sobre a nossa conduta no mundo. Vamos lá. Quais são os objetivos hoje, gente, do nosso estudo? Primeiro, é a gente identificar a nossa relação do que é a prece, né? O que é a prece para nós, o que é a prece para os nossos semelhantes, o que é a prece para as pessoas que nós nos importamos. Vamos também dar uma passada bem rápida sobre a parábola do fariseu e do publicano, e a gente possa fazer algumas reflexões sobre ela. Nós vamos também falar o porquê ou pelo que estamos orando, né? É uma questão, em um momento de dificuldade, nós vamos reflexionar um pouco sobre isso também. Nós vamos ver que, como todo o processo de adoecimento, Jesus nos coloca a possibilidade do perdão. Vamos pensar um pouco sobre isso também. E vamos observar algumas orientações muito contundentes dos bons espíritos para nos orientar nesse momento de dificuldade que estamos passando. Então vamos lá. Dando início a esse trabalho, nós vamos nos fazer uma questão bem simples, que é o que é uma prece, né? Se nós formos buscar a etimologia da palavra, nós vamos ver que veio do latim prex ou preces. Tipo de oração que se faz a um santo ou divindade para agradecer, louvar ou suplicar, uma reza. Essas características estão no dicionário Aurélio, tá, gente? Lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar aos bons espíritos qual é o caráter geral da prece. E aí os espíritos vão responder o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos fazer. Três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E aí, a gente vai tentar colocar um pouco em ordem essas relações. Primeiro, nós vamos pensar no louvor, né? Como que nós vamos estruturar isso? Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, bondade e justiça. O escritor espírita Rodolfo Cagliares, ao fazer referência à emoção que pode nos ocorrer, fala do louvor, principalmente quando atestamos a inteligência e harmonia que permeiam a criação universal. Então, é uma relação de se estruturar, de observar ou se contaminar pela relação da grandiosidade de Deus. É perceber o quanto nós ainda estamos amadurecendo essa percepção da bondade e da grandiosidade de Deus.
O primeiro movimento da prece, de louvar a Deus nesse sentido, é que a gente está estabelecendo nesse nosso primeiro movimento. E aí nós temos essa imagem que coloca na condição de joelhos, com a cabeça baixa e enaltecendo a grandiosidade de Deus dentro da sua mais pura essência, que é o astro-rei, né? O Sol que ilumina o nosso planeta de maneira a ser eficiente nas nossas necessidades mais básicas, como calor, alimentação, entre outras coisas. Então, é perceber toda essa grandiosidade nas pequenas coisas, louvando a Deus em qualquer circunstância. E aí, a gente chega no mais comum, que nós mais estamos habituados a fazer de uma maneira geral, que é o pedir, né? De maneira geral, quando nós estamos em qualquer processo de dificuldade, seja ela grandiosa ou uma simples dor de cabeça, nós temos a pedir auxílio a Deus e aos bons espíritos. E pedir no dicionário significa solicitar, implorar, suplicar. O pedido de algum benefício ou graça quase sempre está implícito em uma oração, seja ele referente às necessidades morais, espirituais e até mesmo materiais, daquele que ora ou por quem se ora. Todavia, muitos acreditam que a oração tem função básica de mudar o rumo da circunstância ou das ocorrências, ao sabor de sua vontade. Outros, sem suas petições, também fazem uso da barganha. Em troca das vantagens que desejam auferir, se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício. Isso se caracteriza por promessas, né? Então, de uma maneira geral, a gente acha que Deus está organizando todo o universo a partir da nossa vontade. A nossa dor de barriga, o nosso umbigo, as nossas relações cotidianas. E a gente muitas vezes esquece que nós somos criações, né? Nós estamos no processo de criatura e não de criador. E a gente acha que todas as nossas necessidades são extremamente grandes, são extremamente mais importantes que todas as outras coisas. O que nos faz colocar em situações, muitas vezes, de confundir o bem-estar que nós acreditamos com o bem-estar que Deus se propõe no nosso processo evolucionista. Sabendo que o nosso processo de evolução ele é natural, nós devemos pensar o seguinte: em tudo dai graças, escreveu o apóstolo. Então, nos momentos de dificuldade, nós começarmos a orar pedindo esclarecimento sobre aquela situação, e não que ela passe rápido ou que ela logo acabe, para que nós retomemos a nossa condição de zona de conforto. Porque muitas vezes o nosso processo de desvencilhar de alguma mazela, seja ela moral ou física, passa pelo sofrimento. E muitas vezes nós queremos que o sofrimento cesse e não queremos levar nenhum aprendizado dessas relações. Então, nossas orações acabam se tornando egoístas, assim como muitos processos da nossa essência, enquanto espírito, de não passar pelas dificuldades com dignidade, com resignação e com paciência. Então, nós decidimos, através dessa conexão com Deus, que nós não precisamos mais passar pelas muitas das coisas que nós mesmos nos organizamos ou sofremos para chegar em determinado estágio. E aí fica o questionamento: será que a minha oração é um pedido real de evolução, né? De algum acalentamento, de alguma situação a qual eu mesmo criei? Então, nós devemos um pouco pensar, quando nós estamos orando, se esse sentimento ele é, de fato, natural ou é só simplesmente um retorno para a nossa zona de conforto. Bem, continuando, nós temos essa imagem extremamente interessante, que é uma das passagens bíblicas que eu acho mais bonitas, que é da mulher adúltera. Então, em determinado momento, mesmo sem falar nada, ela pede auxílio e Jesus vem para ajudá-la. Ele não censura ninguém, ele não faz nenhum tipo de movimento contrário à lei vigente, ele simplesmente pergunta que se alguém não tiver pecado, que pode atirar a primeira pedra, né? Ele coloca essa afirmação. Eu falei pergunta, mas é uma afirmação.
imperativa. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nesse momento ele olha nos olhos dela e fala, vai e não peques mais. Muitas vezes nós não observamos, a partir das nossas orações, esses pequenos gestos que Deus e os bons espíritos nos fazem e nos permitindo um recomeço. E nós simplesmente retomamos as nossas mazelas, as nossas limitações e continuamos reincidentes nas nossas próprias mediocridades. Então, que nós possamos refletir a partir dessa imagem de todo o auxílio que nós viemos recebendo durante todos esses anos enquanto encarnados e que muitas vezes nem soubemos agradecer. E aí nós chegamos no último ponto dos 3 propostos pelos Espíritos a Kardec, que é agradecer. Um movimento muito grande no planeta falando sobre gratidão, a maior parte das religiões todas tem trazido de maneira muito forte esse princípio da gratidão. Mas será mesmo que nós estamos fazendo um movimento de agradecer a Deus e a todas essas relações que nós vemos passando nos últimos anos? E aí a gente tem o seguinte texto: agradecer é reconhecer um benefício recebido. Assim, esse tipo de oração nos permite expressar gratidão do alto ao alto pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos: a vida, a saúde, a família, os amigos, o trabalho. Entretanto, muitos deixam de reconhecer e dar o devido valor a tudo isso, em razão de se encontrarem fortemente envolvidos nos difíceis e negativos aspectos da existência humana. Muitas vezes nós agradecemos ao sol, agradecemos às árvores, agradecemos aos animais, mas não conseguimos pensar essa relação de agradecimento à vida, à saúde, à família, os amigos e até mesmo o trabalho. Muitas vezes nós não damos o devido valor a essa relação por motivos de achar que somos mal remunerados ou que somos subjugados em nosso trabalho e não percebemos a condição real de trabalho ou de estar trabalhando no nosso contexto social. Pensar a funcionalidade do trabalho, seja ele qual for, quão importante tudo é para toda essa engrenagem que nós estamos inseridos na vida em sociedade. Muitas vezes também nós não agradecemos a saúde que nós temos, seja ela física ou mental, para reclamarmos quando estamos em um leito ou quando a saúde, de alguma forma, nos deixa acamados ou em alguma situação de vulnerabilidade. Geralmente, nós só lembramos da saúde quando nós a perdemos. Isso é muito comum em processos. Eu me recordo que há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu tive dengue e piscar o olho e sentir dor é uma coisa extremamente difícil de se manter a resignação, né? Passar a mão na cabeça e sentir dor, andar e sentir dor, fora o mal-estar e as dores de cabeça que são extremamente fortes com o problema da doença. E eu me recordo que quando eu retornei ao trabalho, os benfeitores espirituais falaram, dando uma lição para todos nós, enquanto trabalhadores aqui, que bastou apenas um mosquito para colocar em xeque todo o meu aprendizado que eu havia tido em todos aqueles 6 anos de trabalho até então. Porque quando a saúde vai, nossos pensamentos, a nossa reorganização, seja ela mental ou social, ou até mesmo as nossas relações no campo familiar, ficam em xeque. E aí que está realmente a prova, né? Como que nós estamos lidando com essas relações no campo do coração e no campo da mente, né? No campo das emoções e no campo do pensamento. Será mesmo que é necessário que a gente perca a nossa saúde para que a gente possa ser grato a ela? Será que nós precisamos passar por esse tipo de evento para que nós possamos ser gratos de fato a todas essas coisas que muitas vezes passam batido por nós e nós não conseguimos dar os devidos valores? Então, a partir dessas relações, nós trouxemos mais uma imagem para elaborar sobre esse processo de gratidão. Muitas vezes nós esquecemos de nos recordar que o dia da crucificação provavelmente foi um dia bem
complexo para Jesus, né? Passar por todas aquelas situações que muitas vezes nós não sabemos lidar, como traição, como espancamento, como violência, dor, humilhação, e nós não agradecemos de uma maneira direta toda a gratidão que esse exemplo nos traz, né? Nossa vida enquanto cristãos, de pensar que esse exemplo máximo da vivência material que Jesus nos oferece nos seus últimos momentos encarnado conosco, é um exemplo muito grande de como nós devemos encarar a vida na cristandade. Não estou falando que nós devemos passar por processos de martírio, nem nada disso, mas de perceber a grandiosidade dessa relação, desse evento nas nossas vidas. Porque, a partir desse exemplo, nós podemos nos questionar se as nossas ações e as nossas condutas estão de acordo com aquilo que nós nos propusemos a viver enquanto esse processo de aprendizado que estamos todos passando por ele. E aí, eu peço licença agora para nós entrarmos no aspecto geral do desenvolvimento do nosso estudo de hoje, que vai falar sobre a organização da parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus nos traz grandes e profundos ensinamentos em algumas linhas, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje esse pensamento. Então, nessa imagem, nós temos o fariseu, que está com esse pano e as escrituras na mão, o pano na cabeça e as escrituras na mão, e o publicano, que está com a roupa um pouco mais simples, sem nada a não ser as suas vestes, e está de cabeça baixa, enquanto o fariseu olha para o alto, ele está se colocando numa posição de superioridade. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 ao 14, vai ter o seguinte texto. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicando o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa, justificado, e o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, pensando um pouco sobre essa passagem, nós temos um ponto inicial muito claro quando Jesus aponta as pessoas que têm uma iniciativa, um ímpeto muito grande de estarem certos, justos sobre tudo que está à sua volta. Sobre esses personagens dessa parábola, nós gostaríamos de trazer um pouco para a nossa realidade, explicando um pouco as relações de cada um desses 2 indivíduos. O fariseu trata-se de um processo de uma elite religiosa nos tempos de Jesus, que formava um partido religioso dentro dos judeus, que eles eram radicalmente conservadores. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes deste grupo pela religiosidade hipócrita. Em qual sentido de hipocrisia que nós estamos falando aqui, meus irmãos? No pensamento de que você fala muito e não tem uma conduta de acordo com essa relação. Basicamente, o que o fariseu está fazendo em sua oração é desqualificar todas as outras pessoas
a partir das suas dificuldades morais, sejam elas de qualquer natureza, ou também suas dificuldades no que tange a sua condição social, sejam elas de furtar as coisas por fome ou por má índole mesmo, e colocando-se à frente dessas pessoas porque compreende e teve acesso às leis e às tradições, né? Então, ele é abastado, por um lado, por ter acesso às escrituras, ter compreensão da leitura, ter condições de fazer tudo o que está escrito ali naqueles papéis, mas, em contrapartida, ele desqualifica todas as pessoas que, pela vida, tiveram outras oportunidades ou outras relações as quais não estão sabendo lidar de uma maneira. Quando nós pensamos na revolução proposta por Jesus e a lei de amor, nós vemos que a indulgência para com a dificuldade dos outros é um dever de todo cristão, e severidade para as nossas imperfeições. Então, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, sempre tendo uma relação de autoconhecimento e desenvolvimento a partir das nossas limitações e compreendendo as limitações do outro. Então, por isso essa relação de religiosidade hipócrita dentro da lógica farisaica. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, pela fama de piedosos que ostentavam. Eles gostavam de exibir sua condição de religiosos fazendo orações em lugares públicos. Quer dizer, essa percepção que nós temos hoje, essa construção que nós trouxemos de o lugar de orar é o nosso quarto, ela não era muito bem desenvolvida a essa época. Os fariseus tinham por hábito demonstrar em toda a sua benevolência e a sua condição evoluída, religiosa, publicamente. Então, se estabelecia uma relação de ostentação a partir da prática religiosa. O que não, de uma maneira direta, não faz com que tenha efeito nenhum a oração de uma maneira contundente. O que eu estou tentando dizer é que não adianta orar em público se o seu coração não traz essas relações de maneira pura. Ou seja, se o seu propósito naquela oração é aparecer para os seus semelhantes, ela não tem sentido algum. Quando se estabelece uma conexão com Deus, a partir de um sentimento puro e uma ligação entre pensamentos. E aí, nós vamos adiantar um pouco mais e pensar um pouco sobre o publicano. Dentro da lógica do nosso trabalho de hoje, os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus que era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar os impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Ao tempo de Jesus, o Império Romano era, sim, a grande potência militar e bélica do mundo a qual nós conhecemos como Antiguidade Clássica. E aí, os publicanos trabalhavam diretamente para os romanos, recolhendo os impostos das comunidades, principalmente dentro dessa parte judaica, onde eles eram extremamente humilhados e tratados como traidores e corruptos, por uma relação de estar lesando o próprio povo. Eles eram escolhidos dentre os próprios judeus, e eles tinham que fazer esse trabalho para o Império Romano como uma manutenção do poderio da máquina romana. Ou seja, eles cobravam os impostos e não eram bem vistos pelos seus semelhantes. E os fariseus tinham uma preocupação ainda maior com essa relação, porque como eles eram uma elite religiosa, eles caluniavam e defamavam de maneira direta os publicanos. Mas como nós podemos ver no texto, o publicano tinha noção dessa relação. Ele pedia perdão para essa dificuldade que eles passavam, ele compreendia de uma forma, mas era o trabalho a qual ele exercia.
Mesmo tendo essa relação, Jesus deixa bem claro na condição que os humilhados serão os exaltados, pela sua condição de humildade frente à criação. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam pela sinagoga. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinha acesso por serem judeus. Foi exatamente isto que fez o publicano na parábola de Jesus. Então ele estava distante, né? O fariseu estava bem próximo do centro do templo e o fariseu estava distante. E mesmo assim, o fariseu tentava denegrir e diminuir o comportamento do fariseu, do publicano, desculpa. Se nós pararmos para pensar a partir dessas reflexões que Jesus nos promove sobre hipocrisia e perceber em nossa essência como o publicano percebia que era um pecador, eu pergunto, né? E nós, como estamos orando, né? Nós ainda estamos nesse processo de desqualificação do outro para a nossa afirmação? Nós ainda estamos percebendo todos os problemas à nossa volta e não olhando para dentro de nós para perceber os nossos problemas reais? Então, se nós pensarmos de uma maneira coletiva, saúde, pelo momento que nós estamos passando, deve estar em um top 10 das orações das pessoas que se concentram em uma prece nesse momento. Então, nós estamos orando pela saúde, o reconhecimento, né? Como eu já havia dito, essa saúde, ela passa pelo estado clínico ou pelo estado mental e emocional, né? Nós estamos orando para não ficarmos loucos, não ficarmos doentes. Qual é o motivo das nossas orações vinculando a saúde? Ou será que nós estamos agradecendo por estarmos gozando de plena saúde? Um segundo movimento é o da paciência, né? Muitas vezes nós percebemos que a nossa paciência está no limite dentro do ambiente doméstico, com as nossas relações, das pessoas com as quais nós estamos ligados por laços familiares. Nós estamos orando, rezando, fazendo uma prece para termos mais paciência? Será que o nosso pavio já está curto demais e já pegou fogo há muito tempo e nós só estamos juntando os caquinhos dessas relações e dos problemas que a ausência da paciência nos traz? Será que nós estamos reconhecendo esse movimento e tentando pedir um pouco mais de paciência em nossas orações? Será que nós estamos pensando em nossas orações nas relações conflituosas dos relacionamentos? Nós temos visto circulando na internet muitos vídeos de pessoas reclamando de seus companheiros e suas companheiras. Será que nós estamos colocando esse movimento em prece? Será que nós estamos reconhecendo todas as dificuldades da educação dos filhos, dos irmãos, do ambiente doméstico que está um tanto quanto tumultuado por novas relações que estão se apresentando devido à quarentena? Será que os pais estão lidando bem com os filhos, né? Como que estão essas relações num campo sentimental? Nós estamos orando por isso? Por essas dificuldades nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem? Será que o que está motivando as minhas orações é a questão financeira, né? As contas não fecham, as boletas chegam, o dinheiro fica mais curto, as preocupações com a alimentação, com o estoque, com a falta ou com a sobra de alimentos. Será que as minhas orações estão baseadas nessa relação? Será que eu tenho orado pela paz? Seja ela a minha paz interior ou a paz no mundo, né? Será que eu tenho tido tempo para reflexionar sobre essas relações, por mais conflituosas que o ambiente doméstico, no trabalho ou no mundo possa estar?
Eu tenho parado para ter um tempinho para me comunicar com Deus e dialogar sobre a paz com Ele? Será que eu tenho tido tempo para falar sobre os meus inimigos, né? Sejam eles no plano que estiverem, né? Se eu tenho consciência disso, que eu posso ter ofendido ou magoado alguém, será que eu tenho condições plenas nas minhas orações de solicitar auxílio, amor, paz e resignação para todos aqueles que muitas das vezes eu ofendi, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente? Será que eu tenho orado pelos meus amigos para que eles possam passar por esse momento de dificuldade com o máximo de dignidade possível? Será que eu tenho pensado que eles precisam só de conversar, precisam de um ouvido amigo, de uma volta, de caminhar, mesmo que seja no quintal, para esparecer as ideias de como as coisas estão acontecendo no trabalho, no ambiente familiar, na empresa? Será que eu tenho colocado os meus amigos nas minhas orações? Será que eu tenho tido um tempo para orar por aqueles espíritos que ainda não obtiveram esclarecimento e que estão também à mercê de dificuldades por toda essa condição mental calamitosa que nós estamos envolvidos? Será que eu tenho tido tempo para orar por esses companheiros que ainda não conseguiram ver a luz e esclarecimento sobre as suas próprias condições de sofrimento? Será que eu tenho tido tempo de orar pelas dores, sejam elas físicas ou emocionais, né, ou espirituais? Será que eu tenho reflexionado sobre as dores que me acometem aqueles que eu amo, aquelas pessoas que são próximas a mim? Será que eu tenho tido tempo para reflexionar e pedir um pouco da atenção de Deus para essas relações? Será que eu tenho tido tempo para pedir, né, agora que eu estou tendo a oportunidade de conviver de uma maneira extremamente intensa com a minha família, seja ela biológica ou espiritual, seja com a minha família terráquea, né? Todos os meus irmãos que estão encarnados no planeta? Será que as minhas orações têm tocado todos esses aspectos? Ou simplesmente as minhas necessidades básicas, né? Se vai ter comida para hoje ou amanhã, se minha família não vai estar contaminada, como que estão as minhas preces, né? A partir das relações que nós estabelecemos entre o publicano e o fariseu, como nós estamos orando a Deus? E aí, temos uma frase célebre que nos questiona, né? Nós estamos pensando sobre as nossas orações. Será que antes de curar alguém, nós perguntamos se essa pessoa está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer? Porque nós conseguimos concluir que, enquanto humanidade, nós estamos passando por um processo de doença, né? Seja elas morais, físicas, mentais. Se eu quero me curar, se eu quero que as pessoas que eu amo se curem, eu estou disposto a abrir mão de todas as coisas que me trouxeram a esse estágio de doença enquanto encarnado, mas me reconhecendo enquanto espírito imortal, que vai passar por uma trajetória e vai renascer no plano espiritual e assim, posteriormente, quando estiver pronto mais uma vez, reencarnar novamente? Ontem eu tive a oportunidade de encontrar com um amigo fazendo algumas atividades,
era aniversário da minha namorada, e eu estava indo para a casa dela. E aí, nós conversando sobre a quantidade de pessoas que estavam na rua, passeando, como se não tivesse nenhum problema real acontecendo, dentro do seu processo de alienação, seja ele qual for. E eu perguntei para ele se ele já estava pronto, né? Se a gente fosse chamado para retornar ao plano espiritual, se ele já estava pronto para desencarnar. E ele me disse que não, que ele tinha muito receio, porque ainda tinha muita coisa para ser depurada ainda, enquanto trabalhadora, enquanto ser encarnado. E que bom, né, que a gente tem essa consciência de que nós ainda temos muita coisa para melhorar, mas que, enquanto estamos a caminho, que devemos repensar todas as nossas relações e todas as coisas às quais nós estamos vinculados, sejam elas processos morais ou físicos, né, para que nada nos prenda a essa existência, que nós possamos renascer de uma maneira plena e, de fato, libertos. Continuando as nossas percepções, depois de perceber que estamos doentes de maneira coletiva, nós retomamos o pensamento que Jesus coloca no início do nosso trabalho de hoje, de que se você tiver algo para ser solucionado, que você busque solucioná-lo para que sua prece possa ser ouvida por Deus. E muitas vezes nós esquecemos do poder do perdão. No item 2 desse capítulo 27, se eu não me engano, 27, né? Tem o seguinte texto, vamos pensar sobre ele. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. E aí, a gente abre as portas para conversar, tentar dialogar um pouco e pensar sobre nossa relação com o perdão. De uma maneira coletiva, nós temos muita dificuldade de perdoar. De perdoar o erro das outras pessoas e também de perdoar os nossos próprios erros. O auto-perdão é um índice extremamente salutar de solucionar os problemas, porque nós reconhecemos que ainda estamos a caminho, que ainda precisamos evoluir uma série de coisas que nós estamos passíveis de erro. Pensar sobre isso, organizar esse pensamento em nós é extremamente importante para continuarmos progredindo e que as nossas dificuldades sejam também perdoadas por Deus, para que nós possamos estabelecer uma relação de harmonia frente à nossa consciência. Continuando dentro desse tema sobre o perdão e as doenças, tem a questão 660, no Livro dos Espíritos, que vai fazer a seguinte questão. A prece torna melhor o homem? Kardec foi bem direto quando ele fala sobre a eficácia da prece. E os bons espíritos vão dizer o seguinte: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Quando pedido com sinceridade. Então, quando nós estamos em um processo de dificuldade, seja ele qual for, de tentação, de renúncia, se nós orarmos com sinceridade e pedir auxílio a Deus, Ele nos enviará bons espíritos para assistir. André Luiz, em sua obra, ele traz a questão da resposta de Deus, que muitas vezes nós nem percebemos no nosso cotidiano.
Uma página do livro que nós abrimos aleatoriamente e tem a resposta daquele problema que nós estamos passando. A busca no Evangelho, nós vamos lá e vamos abrir de maneira direta lá, a resposta vem na nossa cara para aquele momento que nós estamos passando, e muitas vezes nós nem reconhecemos que aquela ação são os bons espíritos que estão nos intuindo para fazer determinada ação, para nós obtermos a resposta àquela que nós estamos pedindo em nossas orações. E aí, essa pergunta ela se desenvolve. Ela, no item A, vai ter a seguinte questão de Kardec. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? E aí os espíritos vão falar o seguinte: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é remédio, mas de maneira por que eu aplico. E aí, ele vai deixar bem claro na questão 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deixou claro lá, que não o importante é como nós oramos, e não a quantidade de tempo que nós passamos orando. Que é importante que a prece tenha sinceridade na sua condição de ligação com Deus, para que Ele envie bons espíritos para nos auxiliar. E aí, Kardec está questionando o seguinte: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Porque Jesus já advertiu, né? Que para que as nossas faltas sejam perdoadas, nós também devemos exercer o perdão ao nosso semelhante e a nós mesmos. E aí, se a gente não faz isso, o que acontece? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Então, Deus recolhe as orações. Ele sabe discernir o bem do mal. Mas aí, o que acontece? Nós podemos observar que antes de ficar passando vários e vários tempos, que nossa conduta precisa ser alterada. Que aí existe de fato um sentimento de reconhecimento da nossa inferioridade e uma iniciativa natural de mudar as nossas ações. Através do quê? Do trabalho no bem. Se nós começarmos um exercício cotidiano de auxiliar aqueles que batem a nossa porta pedindo auxílio de maneira caritativa, indulgente e sem interesse, reconhece que esse sim está em processo de melhoramento moral. E aí, continuando, no item 4 do Evangelho, vai ter o seguinte texto. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, que não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vós comparardes as outras, procurai o que há em vós de mal. Em um processo de explicação sobre toda essa organização da passagem, os bons espíritos
nos auxiliam na compreensão. Então, nós precisamos ter sinceridade nas palavras, não precisamos ter muitas palavras, mas as palavras que forem proferidas que sejam sinceras, em um ambiente reservado, de preferência, e que nós possamos fazer uma análise sobre as nossas dificuldades e não uma depreciação sobre as dificuldades dos nossos irmãos. E aí, no final, nós temos algumas orientações dos bons espíritos. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Ou seja, quando a gente acorda de manhã, que o espírito volta para o corpo, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós abrimos os nossos olhos é agradecer e fazer uma prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo isso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com ele mais forças e perseverança. Deus não se ocupa conosco. Se se ocupastes, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao ponto da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vós possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Então, esse espírito está chamando a atenção para o básico, né? Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas básicas e queremos obter coisas extremamente distantes da nossa realidade. Mas nós não fazemos as coisas mínimas que nos foram propostas, como orar assim que acordar. Perdoai, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso não depende das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dito assim, ela ao contrário o santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod, Bordeaux, 1862. Então, esse espírito está chamando a atenção de maneira contundente para as coisas simples. Muitas vezes nós acreditamos que orar durante 30, 40, 50, 6 horas nos trará uma ligação maior com Deus. Mas o simples fato de reconhecer as nossas limitações, as nossas inferioridades
e nos colocarmos, a partir do autoconhecimento, à predisposição de alterá-los de maneira coerente com a nossa evolução, é extremamente agradável a Deus que nós o façamos. E isso não demora muito para ser feito. Uma reflexão, uma mudança de hábito, ou simplesmente uma constatação de que nós precisamos mudar. De uma maneira direta, nós trouxemos também para uma reflexão, hoje o nosso estudo rotineiro da casa, ele traz o capítulo Quando Orardes no Pão Nosso. E aí eu gostaria de pedir licença a vocês encarecidamente para que nós pudéssemos fazer uma rápida leitura desse capítulo e algumas pequenas reflexões para o nosso estudo conjunto. E quando estiver orando, perdoai. Jesus, Marcos, que é a passagem em questão que nós estamos discutindo durante toda a tarde de hoje. Emmanuel vai falar o seguinte com a gente, olha só. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível. Nos círculos do tempo, todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimento na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. E por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Bom, a gente fica por aqui, depois dessa mensagem do Emmanuel, e a gente agradece a paciência e toda a atenção que vocês tiveram durante essa nossa transmissão. Muito obrigado a todos por estarem conosco nesse momento. Nós solicitamos humildemente que vocês se inscrevam no nosso canal para que a gente possa termos alguns outros benefícios de divulgação da mensagem do Evangelho, e nós desejamos que essas reflexões de hoje possam auxiliar de uma maneira bem direta e eficaz. Muita paz a todos.